Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. E eis que um doutor da lei se levantou para o tentar e perguntou: Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como é que lês? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um certo homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos dos ladrões. Estes o despojaram e, depois de o ferirem, foram-se deixando-o semi-morto. Ora, sucedeu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Igualmente, chegou um levita perto do lugar e, vendo-o, passou adiante. Mas um samaritano, de viagem, passou pelo mesmo caminho, chegou perto dele e, quando o viu, compadeceu-se. Aproximou-se, então, ligou-lhe as feridas e deitou nelas óleo e vinho, e, pondo-o sobre o seu jumento, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No outro dia, tirou dois denários, deu ao hospedeiro e disse: Toma cuidado dele, e quanto gastares a mais, quando voltar te pagarei. Qual destes três te parece que se portou como próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Tornou-lhe Jesus: Vai e faze o mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos fiéis, neste 12º domingo, depois de Pentecostes, a Sagrada Liturgia nos faz meditar sobre uma das imagens bíblicas da autorrevelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Me explico. Quem é o bom samaritano da humanidade? O Cristo Senhor. Jesus fala dele mesmo, usando uma linguagem de parábola, de figura. Quem são os assaltantes? Os assaltantes que despojaram a humanidade de seus bens e a deixaram como um semi-morto, à beira de morrer. Este é o demônio que corrompeu com a sedução, que associou os nossos primeiros pais à sua rebelião, seduzindo-os e levando ao pecado e introduzindo o pecado e o mal na criação de Deus, que era bela e formosa, da humanidade. Esses são os assaltantes, aqueles que estavam a espreitar e tomaram-nos e despojaram-nos.
o que vem. O que vem depois é insuficiente para nos curar. Nem os sacrifícios da antiga aliança, nem a observância da lei mosaica são capazes de nos curar. Somente aquele que liga as nossas feridas, derrama o óleo e o vinho sobre elas, aquele que pagou o nosso resgate, somente a paixão do Senhor é capaz de nos curar, de nos salvar, de nos devolver a dignidade. A complexidade desta parábola é extrema, pois se fala com o mestre da lei, com alguém bem entendido das Escrituras de Israel, aquelas Escrituras que tinham apenas as imagens, o proto-evangelho, as imagens ainda propedêuticas e incapazes de revelar a plenitude de Deus. Olhem como o evangelho começa. Jesus convida seus discípulos e seus ouvintes a se alegrarem. A se alegrarem porque o mistério de Deus está sendo revelado na sua pessoa. Ver e ouvir. Aquilo que os profetas não conseguiram ver, nem os reis. Aquilo que os homens da antiga aliança, por mais fiéis que fossem, por mais piedosos que fossem, não puderam contemplar a plenitude da revelação divina na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está mostrando que Ele é único, é a pedra angular de todas as coisas. Ele pergunta sobre este reino que vem da pessoa de Cristo. Se bastassem as leis de Moisés, se bastasse a observância da religião hebreia, se ela fosse suficiente, a primeira parte da resposta de Jesus estava completa. Amar a Deus com todo o seu ser e o próximo como a si mesmo. Faz isto e viverás. A pergunta é a intensidade deste amor. Com que amor amar a Deus? Com toda a inteligência? Com todo o coração? Com toda a alma? Com toda a vitalidade? Com que intensidade amar o próximo? Aqui temos uma lacuna, o amor ao próximo. Que entende um judeu, pelo menos no tempo de Jesus, no tempo da peregrinação do Senhor, que seria o amor ao próximo? Bom, lembremos que o povo hebreu criou uma sociedade. Hoje, você pode ser ateu, mas ser judeu. Você não, porque você é católico. Mas o filho de uma judia pode ser um ateu, mas ser um judeu. É escandaloso isso, mas é perfeitamente entendível. Porque se entende misturada a questão de pertencer a uma raça e ter a religião hebreia. Portanto, o próximo é muito simples. O próximo de um judeu é outro judeu. Quem compõe a mesma sociedade com ele. Este é o próximo. Está resolvido para eles. E é aqui que nosso Senhor
usa de uma imagem que talvez aos nossos ouvidos estão acostumados com o bom samaritano da humanidade, não entendemos com que violência Jesus apresenta o nome samaritano. O que é um samaritano? Bom, um samaritano é um problema. Ele não é um pagão. Por quê? Porque ele acredita no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não é um judeu. Porque os seus pais não são judeus. Quando Nabucodonosor levou cativos os hebreus para a Babilônia, deixou mulheres e velhos, pessoas inábeis para a luta. Estas mulheres, velhos e crianças, quando estas meninas cresceram e estavam em idade de casamento, não tinha homem judeu, hebreu, para se casarem. Então elas se casaram com os vizinhos. Porém, as mães hebreias transmitiram a religião dos pais aos filhos. E quando pelo decreto de Ciro, os hebreus voltaram a Israel, quando voltaram para Jerusalém, quando reconstruíram o templo, encontraram esta gente, descendente daquelas mulheres hebreias que se professavam filhos de Abraão, porém não pertenciam a nenhuma das 12 tribos de Israel, porque não tinham um pai que lhes desse o nome e que lhes desse a tribo. Era uma mistura entre as mulheres hebreias e os homens pagãos vizinhos. Isto chamou-se samaritano. Não tinha um território, por isso lhes reservaram um canto a Samaria, e eles foram impedidos de entrarem no reino de Israel, ficando a esta parte, nunca reconhecidos como parte do povo, porém, não eram totalmente de fora, porque a sua fé em Deus era a mesma. Esta pessoa indesejável, estranha à etnia hebreia, à sociedade hebreia, torna-se aquele que Jesus apresenta como modelo do que se faz próximo. Um samaritano passando pelo caminho. Tomou, curou, levou, cuidou e ainda pagou por ele. Devo dizer, deve ter doído muito mais nos ouvidos dele quando Jesus disse: pagou o que gastares a mais do que todo o resto. Uma figura que representa o próprio Cristo. Desprezado, blasfemado, chagado, sinais de sua paixão, que ele assume voluntariamente por amor, primeiro ao Pai e depois a nós. Com que amor e qual é o próximo? Bem, eis a medida do amor e do próximo. Não a etnia, mas a fé e o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai e faz a mesma coisa. Eis a medida da lei cristã, muito superior a Moisés e os profetas, a plenitude da revelação divina.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.